A ideia das máscaras, é, e a gente falava disso no último encontro lá, umas 3 semanas atrás, de como que o ser humano, bom, eu falava antes que o pecado faz com que o ser humano enxergue de maneira distorcida a natureza. Essa distorção ela pode acontecer de diversas formas. Uma maneira distorcida de se enxergar a natureza é enxergá-la como um supermercado de alface, ovos, carne e outras coisas, né? Como um lugar que a gente vai lá e retira recursos. É uma visão distorcida a respeito da natureza. Não se compreende a natureza como um sistema de entes, né? Como um processo de vida, né? Mas como simplesmente recursos soltos que cabe ao ser humano ir lá e recolher para utilizar ao seu prazer. Mas uma outra forma distorcida também de se enxergar a natureza é aquela que acaba sendo colocada pelo romantismo e pela nostalgia. A gente falava no conto passado que a pressão e a crise que o capitalismo tardio, a vida urbana, causa no ser humano, faz com que ele procure se refugiar em uma ideia romantizada de interior, uma ideia romantizada de natureza, uma ideia romantizada do passado, que é romantizado, que não existe de fato, né? Enxerga a natureza como um lugar lindo, perfeito, etc. Mas na natureza existem mosquitos, né, que picam as pessoas, assim. Para ele só serve a natureza pintada, né, em fotos, porque a experiência da natureza vai demonstrar o desprazer que a natureza também causa. A natureza não é só um lugar de perfeição, de beleza, é um lugar onde acontece também morte, de animais morrem, onde tudo morre, tudo passa, tudo é passageiro. Há um desconforto geral na natureza, nenhum ser vivo da natureza está plenamente satisfeito com sua vida. Nós não estamos plenamente satisfeitos com a nossa vida urbana, mas os animais também não estão satisfeitos com sua vida, tanto é que eles precisam viver, as presas viver fugindo e os predadores viver caçando, né? Tem que estar constantemente em movimento para poder manter-se vivo. Não é uma relação de gratuidade, de sentar na natureza e esperar viver, né? Há essa angústia que faz parte de todo o processo de estar vivo. Tudo que vive está em angústia. As angústias são distintas, né? A angústia de ter que preencher um formulário e ficar sentado 8 horas em uma cadeira que não é tão confortável é distinto de outro tipo de angústia. Por outro lado, essa pessoa vai estar no ar-condicionado, outra pessoa que estará no campo estará debaixo do sol de 40 graus, ou seja, são angústias distintas, mas a natureza é um lugar de perfeição. Para você ter uma compreensão de enxergar equilíbrio, bem-estar, felicidade, harmonia na natureza, você precisa fazer isso não romantizando e negando esses desconfortos inerentes da natureza e da vida, mas mais ou menos você vai ter uma postura meio que Jedi, uma postura mais budista, de compreender que o mundo ele é composto por isso, né? E que não só os animais estão se caçando, estão matando uns aos outros, mas também aquele ser humano que resolve viver uma vida mais de, de, de comunhão com a natureza, vai acampar sabendo que você poderá ser caçado também, né? E quando for caçado, entenda que isso faz parte do processo da vida, né? Não fuja da nossa. Ou, aliás, fuja, porque a capivara também foge. Mas isso não lhe garante que vai sobreviver e não adianta reclamar. A capivara não pode reclamar que foi caçada, né? Ela está lá para isso. Mas o que que isso tem a ver com máscara? Essas visões Máscara. distorcidas? Vamos lá. É a ideia epistemológica de Lutero a respeito da natureza é que a natureza não revela de maneira positiva, ou seja, de maneira direta, de maneira contínua a respeito de Deus, porque a natureza, ela justamente, porque a visão humana da natureza justamente é distorcida. O que a gente enxerga quando a gente olha para a natureza, a gente não enxerga o Deus revelado na natureza, a gente enxerga uma máscara.
Deus não está de face nua na natureza. Ele está coberto de uma máscara, que é a máscara da natureza. Essa máscara é bela? Eventualmente, sim, mas essa máscara também pode ser feia, né? Essa máscara também pode evocar diferentes tipos de sensações, diferentes tipos de visões. Então, você pode olhar para a flor nascendo em um time-lapse acelerado na grama e falar, né? Olha que lindo, né? Deus produz vida, né? E ter uma imagem distorcida de Deus, de que Deus é só florzinhas crescendo no gramado, mas Deus também mata. Se Deus dá vida, Deus também tira. Jó fala isso, né? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus faz nascer a vida, mas Deus também mata. Por outro lado, a pessoa que é vítima de um furacão e que vê o furacão arrastando sua casa, pode olhar para a máscara da natureza e ter uma visão de Deus como um Deus perverso. Mas essa também é uma visão distorcida a respeito da natureza e a respeito de Deus. A natureza nem é um lugar bonitinho, nem é um lugar perverso. Deus nem é um Deus bonitinho, hippie, e nem é um Deus perverso. A, a ideia total a respeito da natureza e a ideia total a respeito de Deus é inacessível para a consciência humana, porque tudo que você enxerga são máscaras. Então, você não consegue traçar um conhecimento por todo esforço racional que você faça a respeito de Deus, porque a mente humana não é capaz de pensar o todo, só é capaz de pensar partes, capaz de pensar momentos, capaz de pensar imagens, ou seja, máscaras. E por isso Deus ficaria inacessível. Mas também a natureza também fica inacessível da compreensão do ser humano. O ser humano não é capaz de compreender o todo do processo da natureza, apenas aquilo que lhe afeta naquele momento que ele é capaz de enxergar. E daí, justamente por isso, na página 108, a ideia de que se a gente quer traçar um tipo de conhecimento a respeito de Deus ou a respeito da natureza, pelas imagens que a gente vê, é, isso é idolatria, isso é idolatrização, porque daí a gente passa a fabricar imagens a respeito de Deus e a respeito da natureza. E daí as imagens que a gente faz de Deus e as imagens que a gente faz a respeito da natureza, pouco tem a ver com o Deus em si, com a natureza em si, e muito mais com a nossa consciência. E daí isso é Kant, né? Muito kantiano isso. Não tem a ver com a coisa em si, mas tem a ver com a nossa consciência a respeito dessa coisa. E a consciência não é uma razão pura, é uma razão afetada, é uma razão que tem os seus interesses. Então, aquela pessoa que ela enxerga a natureza como um lugar de beleza e graciosidade, é uma idolatria. É uma idolatria porque ela está querendo procurar um refúgio encantado de uma vida que é perversa com ela. Só que ao se refugiar nesse jardim encantado, ela está ignorando as perversidades que assolam a vida, que assolam inclusive aquele jardim que ela encantou com a sua visão, mas que não é encantado, mas que está sofrendo da mesma perversidade que ela sofre e que por isso ela busca se refugiar lá. Estou falando isso epistemologicamente, mas também empiricamente, também na pessoa que busca abraçar árvore, etc. É claro que isso é uma caricatura, mas vocês entendem o que eu estou querendo falar. Trata-se de uma idolatria, né? Porque a pessoa está se refugiando dentro de uma imagem que lhe causa conforto. Mas a teologia da cruz, junto com a teologia da criação, justamente quer alertar que a vida não é conforto, que a vida tem um desconforto que precisa ser considerado. E a imagem? E, por outro lado, a pessoa que faz uma imagem da natureza como um supermercado de alface, tomate, ovos, carne, leite e etc., também é uma imagem distorcida a respeito da natureza que está atendendo aos seus interesses e à sua fabricação daquela imagem, daquele ídolo. O ídolo sempre é uma imagem que é fabricada pelo ser humano com as intenções do ser humano e que o ser humano atribui a essa imagem que foi fabricada uma autonomia dele, sendo que aquela imagem que foi fabricada não é uma imagem que existe por si só e que é uma verdade no mundo. É uma coisa que ele fabricou com as suas intenções,
com os seus desejos, com os seus medos, com a sua consciência fragmentada. Muito mais do que uma questão de adorar a imagem ou não adorar a imagem, tem a ver com a idolatria, não é só a pessoa que dobra o joelho e reza com uma imagem, mas toda a epistemologia humana, toda a racionalidade humana é potencialmente idolátrica, nesse sentido, né? E daí, ali no segundo parágrafo da página 108, a frase que ele vai dizer: as coisas visíveis não permitem qualquer acesso direto ou até mesmo indireto à revelação, mas elas a tornam presente de forma simultaneamente direta e indireta. Na presença visível, Deus é uma imediação mediada. E daí ele vai falar aqui que é mais ou menos isso que eu estava querendo dizer, né? As coisas visíveis, as experiências visíveis, as experiências naturais, sensoriais, etc., fragmentadas, contextualizadas no seu momento de vida que aquela imagem foi tirada a foto, foi fotografada, ela não permite, aqui na linguagem teológica do Vestre, ele está falando da revelação, das coisas invisíveis, da transcendência, etc., mas em uma linguagem mais epistemológica e menos teológica, para dialogar com outros saberes, a gente poderia dizer que a experiência imediata ela não permite que a gente consiga enxergar o todo do processo, e por isso que a compreensão que a gente tem dos instantes do processo são compreensões que não nos levam a compreender o todo. As partes juntadas não levam ao todo. O todo, ele tem uma existência que está para além da junção de todas as partes. Um pouco mais adiante, depois da nota 13, ele vai falar justamente aquilo que eu estava falando, né? O visível torna-se um ídolo se for visto como uma imagem diretamente refletida do não visto, né? Se você pega aquela imagem, aquela fotografia da vida, Isso. aquela fotografia de Deus, aquela fotografia da natureza e fala, Deus é isso, a minha vida é isso, a natureza é isso. No último curso que eu dei agora do Bonhoeffer, a segunda edição, né? Uma coisa que eu insisti mais de uma vez em mais de um encontro foi dizer que o ser humano não só tem uma imagem distorcida a respeito de Deus, mas o ser humano tem uma imagem distorcida a respeito de si mesmo, né? E no duplo sentido. Quando o ser humano se sente que é o cara que dá soco no nariz do tubarão e que é o mais sábio, o mais belo, o mais poderoso, ou aquele que deve ser servido por todos. Isso é uma imagem distorcida a respeito de si mesmo, porque perde da vista a sua própria fragilidade, ou perde de vista, ou está negando de maneira mentirosa e descarada, né, a respeito de sua fragilidade e querendo se colocar como uma pessoa que seja imbatível, como uma pessoa que não chora, como uma pessoa que não é derrotada pela vida, que não passa por todos os dilemas que toda pessoa viva passa. Isso é uma imagem distorcida, né? E a teologia cristã, ela tem páginas e mais páginas criticando a arrogância e falando a respeito da humildade. Por outro lado, a pessoa que se olha no espelho, né, e se enxerga como um lixo, essa imagem não é real. Essa imagem não é verdadeira, essa imagem é distorcida também, porque não pode ser real essa imagem, porque a pessoa também, por causa da fotografia da vida, que é um processo que todo ser racional está condenado a pensar através de fotografias, mas não permite a imagem total a respeito da vida de que a pessoa ela realiza um monte de coisa interessante, ela consegue estabelecer diversas relações que são significativas, a pessoa consegue alcançar diversos momentos de vida que são significativos, mas a pessoa não consegue juntar o todo desses momentos significativos e os momentos que são severos e desgraçados consigo mesmo. Então, a pessoa que ela se enxerga de maneira negativa, ela também está tendo uma imagem que está sendo distorcida pelo pecado, não o pecado no sentido moral,
pecado no sentido ontológico e epistemológico, né? Não que há uma falha moral em se enxergar mal, mas é uma questão, é uma limitação, é uma finitude epistemológica de olhar para si e não conseguir saber quem é você mesmo. Por isso que o Bonhoeffer escreve tantas vezes, né, que quem sabe o que o ser humano é só Deus e Jesus Cristo, né? Porque o ser humano não se conhece a si mesmo. E os psicanalistas, por mais que se esforcem em fazer com que o ser humano consiga se conhecer a si mesmo, é, provavelmente também reconhecem que é uma tarefa ingrata de conhecer-se a si mesmo, tanto é que as psicanálises duram, às vezes, décadas, né? Ou seja, é uma tarefa árdua, leva muito tempo e ela conclui-se como inacabada, né? O ser humano nunca vai conseguir ter noção completa a respeito de si mesmo.